Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam deuses, os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro. Preste atenção no que está escrito aqui, ó. E se assentou debaixo de um zimbro, impediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E ainda diz assim, ó: e deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Depois a gente vai continuar, mas até aí. Eu queria que você prestasse atenção nos dois versículos, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto versículo e no sexto. Nesses dois versículos, quando ele fala levanta-te e come, e no sexto, quando ele fala um pão cozido sobre as brasas, e é o título da mensagem: um pão cozido sobre as brasas. Amém? Então fala para a pessoa que está ao teu lado, ó, um pão cozido sobre as brasas. Você vai entender a mensagem. No nome de Jesus, Senhor, que haja entendimento nesse lugar, que a mente do teu povo entenda claramente a tua palavra e viva na prática aquilo que foi ministrado nessa noite. No nome de Jesus, amém. Querido, havia uma mulher chamada Jezabel. Aqui no título da minha Bíblia diz: Jezabel ameaça Elias. Elias era homem de Deus, destemido, que enfrentou os profetas de Baal. Numa época onde não havia água, ele chegou para uma das pessoas que estavam presentes e falou assim: pega água. Imagina só, 3 anos sem água. Por quê? Porque o sacrifício que Elias fez, ele foi tão ousado que ele jogou a água sobre as lenhas, né? Sobre o local do sacrifício, né? E numa época que não tinha água, porque ele mesmo orou e durante um período choveu, e orou durante um período não choveu. Ele mesmo foi responsável por isso. Lá em Tiago diz que, sendo Elias um homem sujeito às mesmas emoções que nós, está escrito, ele um homem sujeito às mesmas emoções, chorava, tinha medo, se enfraquecia, ficava triste, se alegrava, sujeito às mesmas emoções. Esse mesmo homem, ele orou e fechou os céus, orou e abriu os céus, por causa do poder de Deus e da oração que ele fez. Porque lá em Tiago diz também que a oração do justo é poderosa e eficaz. Por que Elias era um justo? E porque também nós podemos nos enquadrar na definição de justos. Eu vou te explicar. Quando você vai para um seminário e vai aprender sobre a justiça de Deus, e aí vão te perguntar: você é justo ou não? Muita gente vai declarar que não, eu não sou justo, né? Ou até vai recitar aquele versículo que a minha justiça é como trapo de imundícia. Tá, minha justiça.
mas a Bíblia diz que ele morreu para que todos nós fôssemos justificados. O que é ser justificado? Quando Deus olha para o Ralfo, e o Ralfo erra, e ele pede perdão a Deus. Deus perdoa o Ralfo, não por causa do Ralfo, mas porque quando ele olha para o Ralfo, ele vê Jesus. Quando Deus olha para o Roberto Belo, né, e ele errou com Deus e pediu perdão a Deus, Deus perdoa o Roberto Belo, não por causa dele ser belo, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado sobre a vida dele através da cruz do Calvário pela fé. Então quando Deus olha para o Roberto Belo, ele vê Jesus. É por isso que lá em 1 João diz que não podemos dizer que amamos a Deus se olhamos para o nosso irmão e não amamos o nosso irmão. Aí nós nos tornamos mentirosos, né? Porque eu olho para o meu irmão, né? Eu olho para o Alan e falo, eu amo a Deus, mas eu não te amo. Isso não é verdade, tá lá. Eu estou sendo mentiroso, porque eu tenho de olhar para ele. Eu posso, infelizmente, tem muito crente vivendo com um lance de afinidade, que nem um Big Brother Brasil, né? A pastor, tu já viu? Infelizmente eu vi o 1, depois eu não vi mais nenhum não. Eu vou ser sincero, já tá, vai para o 15º, né? Desse mole mesmo. Mas as pessoas estão vivendo por afinidade, né? Porque as pessoas se relacionam com as outras assim, eu gosto dele. Usam até aquela frase que é muito certa, né? Que o apóstolo Ezequiel falei é certo mesmo, que para amar eu não preciso gostar, é verdade, né? Às vezes um traficante, eu não vou deixar de evangelizar um traficante porque ele é traficante, porque eu amo aquele traficante, mas eu não vou gostar daquilo que ele está fazendo, que é traficar. Eu, para amar, eu não preciso gostar. Mas às vezes a pessoa utiliza esse jargão dentro da igreja. Para amar, eu não preciso gostar. O irmão Carlos ali, ó. Para amar, não preciso gostar. Eu amo, mas eu não gosto. Isso daí está errado. É nesse ponto que está errado. É nesse ponto que Jesus fala que somos mentirosos, quando olhamos para o nosso irmão e não amamos nosso irmão. Ou até não gostamos do nosso irmão. Talvez você não precisa me chamar para comer um churrasco na sua casa, né? Ou vice-versa. Mas isso não significa que eu não te ame ou você não me ame. Talvez a gente não tenha grande intimidade. Você vê Judas, estava ali do lado de Jesus, lado a lado. O que aconteceu? Ele traiu Jesus, mesmo tendo muita intimidade. Aonde que eu quero chegar com isso tudo? É que, para eu não sair do lance de Elias. Só que tem situações aqui que você não pode amar, é o espírito de Jezabel. Isso não vai te fazer também. O fato de você ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa assim, que tem domínio próprio. A Bíblia relata que houve uma mulher chamada Jezabel que perseguiu o homem de Deus. E talvez você tenha chegado aqui debaixo de perseguição. Talvez não a perseguição de Jezabel, mas Jezabel física, né? Mas Jezabel se apresentou através de uma perseguição na tua vida, através de uma circunstância, de uma adversidade no teu casamento. Jezabel se apresentou através de sua vida, no seu trabalho, quando alguém foi e te ameaçou, como ela fez ameaça, né? Jezabel se apresentou na sua vida quando você está numa escola e você sofre bullying naquela escola, né? Então não tem ali uma mulher física, mas tem um espírito atuando, tentando impedir que você avance. Você está entendendo? Tentando, qual o objetivo principal do espírito de Jezabel aqui nesse contexto aqui? Tirar o teu ânimo. Tirar o teu ânimo. Conta-se uma ilustração que houve um leilão no inferno. E nesse leilão havia uma alma, né, que estava lá para
adquirir algo no inferno. Quando chegou no item que estava coberto, preste atenção aqui. Deixa a criança chorar, que é bom chorar. A criança que está chorando está com saúde. Amém? Fico feliz que ela chora, né? Está com saúde. Deixa ela chorar. Não perde a tua bênção, não. Foca aqui no pastor que está falando. E nesse leilão, quando aquele homem chegou para Satanás e perguntou o que é aquele item que está coberto. Satanás, ele falou assim: aquilo é o que eu tenho de mais precioso, principalmente contra os cristãos e os crentes, né, na terra. E o que é aquilo? E ele tirou o pano e estava lá a palavra desânimo, né, em ouro, né? Palavras douradas, desânimo. Eu coloco o desânimo sobre o coração do cristão, sobre o coração do crente. E aqui o negócio é tão sério, se você observar, ó, no versículo 4, 1, 2, 3, 4, isso aí, ó. Você está perguntando, por que o pastor está contando assim? Porque eu rasuro os meus números todos, dos meus versículos. Então eu não sei se eu estou no quarto ou no terceiro versículo. Por isso, agora descobri. E aqui está falando o quê? E pediu em seu ânimo a morte. Elias, o cara que fez chover. Elias, o cara que fez parar de chover. Elias pediu no seu ânimo o quê? A morte. Você já pediu no seu ânimo a morte? Talvez não, mas você já alguma vez ficou desanimado ou desanimada? Talvez hoje você esteja desanimada. Talvez hoje você esteja desanimado. Só o Espírito Santo de Deus sabe se você está assim hoje, né? Talvez você não tenha tido nenhum ânimo de estar aqui presente, ou de estar ouvindo essa palavra. Só o Espírito Santo de Deus e você sabem, não é verdade? Mas se isso está acontecendo, porque você também tem certeza que essa palavra é para você. Não é verdade? Sim ou não? Ele pediu no seu ânimo a morte. Sabe por quê? O espírito de Jezabel, ele quer te desanimar, ele quer te abater. Ele quer te abater. Fala para a pessoa que está ao teu lado, ó, o espírito de Jezabel quer te abater. O espírito de Jezabel quer te desanimar. Tem que falar, mas fala com ânimo. Fala com, talvez você não fala com. Ele quer te desanimar. Ele quer te abater. Se possível, preste atenção. Você sai destruída e o espírito de Jezabel não vai ter nenhuma pena de você. Porque o objetivo dele, desse espírito, é acabar com a tua vida. Elias sabia disso tanto que ele correu. O mesmo que enfrentou tantos profetas, o mesmo que enfrentou bruxos, feiticeiros. Está escrito aqui, Jesus, que para preservar, aqui ó, versículo 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, ele sabia que o espírito era para acabar com a vida dele. A ameaça era para acabar com a vida de Elias. Porque o inferno quer calar a boca do profeta, quer calar a boca, sabe, da profeta. Isso, quer calar os seus lábios. O inferno quer calar os seus lábios. Vou repetir. O inferno quer calar os seus lábios. Ele quer selar os seus lábios. Quer impedir que você louve ao Senhor. Quer impedir que dos seus lábios saia um cântico de vitória. Quer impedir que dos seus lábios saia uma adoração. Quer impedir que você levante as suas mãos e diga: eu te adoro, Senhor. Através de circunstâncias que te abalam, que te abatem, que te desanimam. É assim que o inferno age. É assim que o espírito de Jezabel age, né? Uma vez eu ouvi uma mensagem, a mesa de Jezabel. Não falava nesse contexto que eu estou falando, mas me lembrando dessa mensagem, eu me lembrei daquela passagem que Jesus entrava no templo e virava a mesa, né, dos salteadores, daqueles que estavam roubando dentro do templo. Eu quero declarar que Jesus vai virar a mesa de Jezabel nessa noite, no nome de Jesus, na tua vida. Você vai sair daqui animada no nome de Jesus. Você vai sair daqui com outro ânimo, com outra expectativa no nome de Jesus. Nada vai te abater.
por isso que você vê Jesus falando que quando ele voltar, um homem vai ficar e uma mulher vai subir. Uma mulher vai ficar e um homem vai subir. Por quê? Porque um está abatido, desanimado e foi vencido pelo espírito de Jezabel. Agora o outro não. O outro, ele se levantou, ele comeu da palavra de Deus, né? E foi fortalecido no Senhor e chegou aos céus. É assim. Mas eu quero declarar que isso não precisa acontecer na tua vida. Porque pode subir tanto o marido como a esposa, tanto a esposa como o marido, como a família. É só você ser o elemento de ânimo na sua família, no nome de Jesus. O elemento que vem trazer o ânimo sobre a tua família, no nome de Jesus. Comece a discipular seu filho, comece a discipular seu irmão, sua irmã, comece a discipular sua filha. Escolha alguém na tua família para discipular. Para falar da fé de Deus, da palavra de Deus. Estou sendo vencido por Jezabel através do meu marido. Então escolha a filha, escolha o filho, escolha alguém para você comunicar esse ânimo. Deus vai colocar um ânimo no teu coração para que você comunique. E eu te declaro isso, ó. Tenho convicção em Deus que quando você estiver comunicando o teu ânimo em Deus a outra pessoa, Deus vai estar abrindo caminho, Deus vai estar quebrando correntes, quebrando fortalezas, abrindo portas, abrindo janelas e derramando bênçãos sem medida sobre a tua vida. Quando você estiver comunicando esse ânimo e essa fé a essa pessoa, e talvez o seu marido também seja aquela pessoa que vai te ouvir, e talvez a sua esposa seja também aquela pessoa que vai te ouvir. O ânimo, a fé que não pode ser derrubada. Aqui, olha, está dizendo, olha só a declaração de Elias. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Presta atenção, tem gente que diz com tanta facilidade: já basta para Deus do que já basta para as circunstâncias e do que já basta para o diabo. Deus fala basta para o diabo. Deus fala basta para as circunstâncias. Aqui está declarando que Elias disse já basta para o Senhor. Eu fico impressionado como nós temos a facilidade. E eu digo nós temos a facilidade porque eu pego como parâmetro o nível de espiritualidade de Elias, que era um homem de Deus, e você não pode negar. O fim dele foi ser, ele subiu numa carruagem de fogo. Então Elias era um parâmetro de homem de Deus e de nível de fé tremenda. E eu fico impressionado como um homem assim consegue dizer com tanta facilidade: já basta para o Senhor. Porque quando nós ficamos desanimados e somos vencidos pelo desânimo, é o que declaramos através das nossas palavras ou através da nossa atitude: já basta para Deus. É tipo assim: Deus, já basta. Aí eu te pergunto, se você quer ser como aquele que diz já basta para as circunstâncias, já basta para o inferno, já basta para o diabo, ou você quer ser como Elias falou aqui: já basta para o Senhor. No nome de Jesus, eu declaro que a tua atitude não vai ser semelhante com a atitude de Elias. Porque o que foi escrito, a Bíblia ensina que o erro que foi escrito e transmitido é para que você não errasse. É para que você visualizasse o erro daquele homem de Deus e pudesse fazer diferente. Não diga jamais, já basta para o Senhor. Diga para o inferno. Diga para Satanás, diga para a circunstância, diga para aquilo que te atormenta. Não é para a pessoa não, né? Mas aquilo que faz com que usa a pessoa para te atormentar. Diga no mundo, entra no teu quarto e fala assim: eu digo já basta para essa circunstância, no nome de Jesus. Eu não sei o que orar, pastor. Então entra no teu quarto e diga: Deus, eu não sei o que orar, mas vou falar que nem o pastor falou lá no culto. Eu digo já basta para essa circunstância, no nome de Jesus. Mas não diga já basta para o Senhor. A Bíblia ainda diz, olha só, olha o que Elias
Olha os erros que ele foi cometendo. Mas logo no versículo seguinte, diz assim, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. O anjo do Senhor está aqui para te dizer nessa noite. Talvez você não esteja enxergando, mas ele diz: levanta-te e come. Levanta-te e come. Sacode a pessoa com amor e carinho do teu lado e fala assim: ó, levanta-te e come. E aqui ele já dá aqui. A pessoa fica: vou comer e me levantar para quê? Vou me levantar e para comer o quê, pastor? Aí aqui está dizendo, a Bíblia não é nenhum bicho de 7 cabeças. A Bíblia não é nenhum quebra-cabeça. Se você orar antes de ler a palavra de Deus, eu duvido que você não entenda a Bíblia. Aqui está falando aqui, ó. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e botija de água. Come um pão cozido sobre brasas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Comei, pois, desse rolo, no nome de Jesus. Comei, pois, mas é simples assim. A pessoa quer algo complicado, né? Pastor, eu quero algo complicado. Deixa eu subir a escadaria da penha. De joelho e de costas. 7 vezes. Quero ver você conseguir isso, hein? Sem ficar com o joelho esfolado. Deixa eu subir um monte, não é nem um Horebe. É aquele monte que tem lá na Índia, pastor. Eu vou de navio, pego um avião, vou chegar na Índia. Eu tenho que chegar na Índia, vou subir aquele monte, Deus vai me abençoar. Né? E é algo simples. Quando Eliseu chegou para Naamã e falou: desce 7 vezes o rio. Não, poxa, podia ser aquele outro rio, mas você me mandou logo para o Jordão. É algo simples, desce 7 vezes. Na 7ª vez que descer, você vai subir curado. Ele queria complicar, mas você não podia levantar suas mãos, fazer aí um negócio, né? E aí mudar tudo, tipo lá, sei lá, Shazam. Mudar tudo, transformar minha vida. Ele queria algo complicado. Tanto é que, olha só, olha no versículo 11. No versículo 11 do mesmo capítulo, diz que eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Veio um forte vento. As pessoas querem isso, um forte vento. Oh, Deus! Mas o Senhor não estava no vento. Aí depois, olha só o que aconteceu. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Deus, se o Senhor está falando comigo nessa noite, já que não mandou um vento, sacode aqui. Sacode. Eu sei que não tem placas tectônicas debaixo aqui, mas se o Senhor quiser, o Senhor realiza um grande milagre. Sacode esse lugar, provoca um terremoto na minha. Eu quero ouvir tua voz assim desse jeito. Eu quero esse sinal. Dá um terremoto. Aí só que a Bíblia diz que Deus, também o Senhor, não estava no terremoto. Aí logo no versículo seguinte, depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Você está entendendo? A pessoa quer um terremoto, a pessoa quer um forte vento, a pessoa quer um fogo. Mas a Bíblia está dizendo que ele também não estava no fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A pessoa quer logo, sabe, eu quero acarajé, eu quero estrogonofe de camarão, ou de outra coisa que eu nunca experimentei na vida, mas não quero feijão com arroz. Mas Deus está te dando feijão com arroz nessa noite e está mandando você, ó, comer pois desse rolo. Aqui está falando aqui, ó, de um pão cozido e olhou. E eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Estava a sua cabeça, estava mais perto dele do que imaginava. Perto da cabeça, ó. A resposta está mais perto do que você imagina. Eu quero ver se você, independente de ter leitura bíblica na escola bíblica dominical ou não, independente de você ter um discipulador que está te
passando um plano de leitura bíblica ou não, de você estar no seminário ou não, de estar lendo a Bíblia porque o professor do seminário falou ou não. Eu quero ver se você pegar dessa Bíblia aqui, da palavra de Deus, e de Gênesis a Apocalipse, você começar a ler, não precisa ler toda no ano não, mas eu duvido se você não ler um versículo ao dia, e não dedicar ali 10 minutos por dia àquele versículo, meditando e orando sobre aquele versículo, eu duvido que Deus não faça algo novo e maravilhoso sobre a sua vida. Eu duvido. Terremoto, fogo, tempestade, pão cozido sobre as brasas. Tu vai começar a ler a brasa. A Bíblia diz que Jesus, ele veio lançar fogo sobre a terra. Ele veio lançar fogo sobre a terra do teu coração. Você quer a resposta? Quer a resposta para a situação que está te perturbando? Pão cozido sobre as brasas. Você quer a resposta sobre a adversidade que está assim te desafiando? Pão cozido sobre as brasas. É simples. Você quer enfrentar a ameaça de Jezabel, né? Você quer virar a mesa de Jezabel? Pão cozido sobre as brasas. A resposta está perto da sua cabeça, está mais perto do que você imagina. Isso é bíblico. A Bíblia fala, Jesus diz assim, que aonde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. É bíblico. Teu coração está na minha família, a tua família está ali pertinho de você, é o teu tesouro. Está na casa de Deus, está aqui ó, pertinho, está nas coisas de Deus, é o teu tesouro. É bíblico. A resposta está mais perto do que você imagina. As pessoas têm a tendência de buscar longe. Você vê isso na vida de Sansão. Sansão foi buscar uma mulher lá em Timnate, né, era o nome do local. Foi buscar lá uma mulher lá do outro lado, se deu mal e teve os 2 olhos vazados. Teve os 2 olhos vazados. A pessoa tem a tendência de buscar a resposta lá do outro lado. Tem a tendência de dificultar. Até quando é ministrado uma palavra simples assim, tem até dificuldade de ter atenção na palavra e no que está sendo ministrado. Porque é simples. Eu já sei isso, pastor. Procurando grande terremoto, fogo, e a resposta está aqui, ó. Bem na cara, na nossa cara. Sabe o que Elias fez? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e ele lhe disse: que fazes aqui, Elias? Antes, se você reparar, antes, alguns versículos antes, quando o anjo falou para ele: levanta-te e come, e ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu. O que ele fez logo em seguida? E tornou a deitar-se. Para você ver como não é tão fácil, não é tão fácil como se imagina. Ele levantou-se, comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Você vê como é mais fácil você perseverar para o mal do que você perseverar para o bem? Você vê como é mais fácil você ficar desanimado e desanimada? Porque isso acontece até nos dias de hoje. A pessoa sai daqui animado com a palavra de Deus. Não, a minha vida vai ser diferente hoje. Eu não vou ser medíocre mais na palavra de Deus, não. Eu não vou rastejar na palavra de Deus, não. Eu vou subir como as águias, né? Às vezes a palavra rastejar e subir como as águias, né? Você bota uma coisa contraditória a outra, você nunca vai querer rastejar, vai querer subir como as águias. Mas eu ouvi hoje uma frase de um pastor, se eu não me engano, Martin Luther King, e ele falando: ó, se você puder, voe, se não puder voar, corra. Se você puder, corra. Se você não puder correr, ande. Se você puder, ande. Se não puder andar, rasteje, mas não desista.
Está vendo como é muito mais fácil você sair daqui? Eu estou voando como as águias, estou arrebentando, vou comer pão cozido sobre as brasas nessa noite. A minha vida vai mudar, a minha família vai ser uma bênção, vai ser restituída, a minha família vai ser restaurada, a minha vida financeira vai ser restituída, restaurada, a minha vida espiritual, emocional vai ser restituída, restaurada. E chega, vira a esquina, torna a deitar-se, torna a ficar desanimada, torna a ficar desanimado. É muito mais fácil, né, entrar no lance do jargão bonito. Vou subir, vou voar, vou subir como as águias, né? Eu quero ver um grande, forte vento. Pastor, eu vi aqui um terremoto no meu quarto, né? E olha que fogo celestial. Jesus está falando assim como uma voz mansa e delicada, ó. Levanta-te, come no nome de Jesus. Fortaleça-se no poder da minha palavra, no nome de Jesus. Fortaleça-se de um modo e não torne-se a deitar. Sabe por quê? Que a pessoa que você tem lutado para te ver como uma pessoa diferente, ela não te vê como uma pessoa diferente. Sabe por quê? Porque ela vê você levantar-se e tornar-se a deitar. Ela vê inconstância. Até um dos maiores psicopatas do mundo, não digo nem psicopata, mas assassino em massa, como Hitler, a pessoa só admirava ele porque ele ia em frente e não levantava-se e tornava-se a deitar. É aí que eu te digo que o que está escrito na palavra de Deus é correto, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque um homem como Hitler, ele consegue erguer a cabeça e ser convicto naquilo que ele está falando e prosseguir para o mal. Ele não tem nenhuma dificuldade de perseverar para o mal. E um monte de cristão com sonhos, projetos e objetivos não conseguem perseverar para o bem. Não consegue levantar a cabeça e falar: não, em Cristo Jesus eu vou alcançar este objetivo, no nome de Jesus. Nada vai me deter, nada vai me parar, porque o Senhor está comigo, e ainda que se acampe um exército ao meu redor, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. É isso. Deus está contigo. Fala isso com uma pessoa que está do lado, ó. Deus está contigo. Não se iluda. Nesses dias, não se iluda. Não vai virar 7 dias. Pastor, o senhor veio para cá para falar isso comigo. Não vai virar 7 dias que alguém não vai se levantar para te perseguir. Vai vir, se você está sendo tocado por Deus nessa noite, se o Espírito de Deus está tocando o teu coração nessa noite, e Deus está falando por meio da tua palavra, tenha certeza, não se ilude, você será perseguida, você será perseguido. Sabe por quê? É Deus provando a tua fé. Ele vai, faz o que quiser, só não toca na vida dele, só não toca na vida dela. E você vai se levantar no final desses 7 dias e vai falar que nem Jó: eis que o meu Redentor vive. No nome de Jesus. O meu Redentor vive. Pastor, vai, bem-aventurados os que sofrem perseguições em meu nome, né? Isso aí vai ser perseguido, e você fala: o que o pastor Carlos Alberto falou, ele foi profeta, eu não queria, mas se o que ele falou está acontecendo, é porque Deus estava falando comigo naquela noite, que eu tenho que me levantar, e eu não posso tornar-me a deitar no nome de Jesus, porque também está escrito lá em Hebreus que Deus não se agrada da alma daquele que recua, que retrocede. Não retroceda no nome de Jesus. Se puder, você voa. Se não conseguir voar, corra. Se você puder, corra.
Se não conseguir correr, ande. Se puder, ande. Se não conseguir andar, rasteje. Mas não desista no nome de Jesus. Sacode mesmo a pessoa que está do lado e fala: não desista. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Em nome de Jesus. Sabe, no nome de Jesus. A Bíblia fala que ele levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, é com a força dessa comida que você vai avançar. É com a força dessa comida que você vai avançar. É com a força dessa comida que você vai avançar e não vai parar mais, no nome de Jesus. E no início era Deus. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. Em outras traduções, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. É com a força dessa palavra, com a força dessa comida, que você vai avançar, que você vai prosseguir, que você não vai recuar, que você não vai retroceder. Que naquele momento que você estiver pensando em desistir, que o espírito de Jezabel estiver falando para você: vou te destruir, olha para o teu passado, como o pastor falou que a gente não deve olhar para o passado. Aí você vai se lembrar do que a comida diz lá em Provérbios: há um bom futuro para ti. Aí pode vir, né? Pode vir o espírito de Jezabel, que ele vai bater com a cara no escudo da fé. Eu vi um filme nesses dias, e a pessoa que estava comandando o exército, e ele falando da estratégia do escudo, né? E a primeira vez que o exército ele começou a ser treinado, aí um dos loucos dos soldados, né? Aí vai, testa o escudo, a estratégia do escudo. Ele foi com toda a sua força e loucura contra aqueles escudos e desabou todo mundo. Mas no final do treinamento, né, aquele soldado louco, o outro falou para ele: vai agora, vamos ver se eles estão treinados. Aí eles fizeram a estratégia do escudo, botou todo mundo ali, escudo ali, deixou firme os pés, os braços. Quando o soldado veio louco, ele bateu no escudo e pum, caiu, não conseguiu atravessar. É a estratégia do escudo da fé. Ela só pode, o escudo da fé só pode ter eficaz, que nem a oração. A nossa oração só pode ser poderosa e eficaz, como a de Elias, se nós estivermos alinhados com esse tipo de fé, né? No nome de Jesus. Esse escudo da fé só é eficaz se nós estivermos firmes e fortalecidos com a força dessa comida, no nome de Jesus. Uma vez eu me lembro que fomos evangelizar lá no cemitério, e aí teve um irmão lá: pastor, porque o pastor falou que era para fazer jejum até o almoço, né? Porque do almoço em diante tinha de se alimentar, tomar o lanche, depois a janta, para não chegar lá meia-noite no cemitério, na hora que estivesse assim, evangelizando lá dentro do cemitério. Porque no dia 2 de finados, infelizmente, se fazem feitiçarias dentro do cemitério, né? Macumbarias, tudo que você possa imaginar. E aí teve um amado: pastor, estou em jejum, estou passando mal. Aí ele: claro, meu filho, quem mandou tu vir em jejum aqui? Jejum na hora do evangelismo. E eu vi uma situação também parecida no evangelismo lá do centro da cidade, né? No evangelismo de carnaval. E aí o irmão: tô fraco e tal, pastor, posso comer? Tu já devia ter comido muito, tô há 24 horas em jejum. Era jejum até de manhã, tu tinha que fazer o café da manhã, tinha que trazer seu lanche, comer. Como é que você vai evangelizar fraco, né? E é assim que a gente se levanta contra o inimigo, contra o espírito de Jezabel. Não se engane.
O espírito de Jezabel, ele atua há anos, há séculos. Ele é um espírito indestrutível, assim, entre aspas, né? Que no fim, né? O fim já está, né? Mas ele se propaga através de pensamentos, ele se propaga através de formas de pensar, ele se propaga através de sistemas mundanos, ele se propaga assim. Então não se engane, o espírito de Jezabel é especialista em desanimar e destruir. Por isso que a Bíblia fala que o ladrão vem matar, roubar e destruir. Ele mata com facilidade, ele destrói com facilidade, e ele não vai respeitar uma fé medíocre. Ele não vai respeitar. Você pode até rastejar. Presta atenção que eu vou te falar. Você pode até rastejar e não desistir, mas a tua fé não pode ser rasteira. Você pode até rastejar e não desistir, mas a tua fé não pode ser rasteira. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado. Você pode até rastejar e não desistir, mas a tua fé não pode ser rasteira. No nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Mas isso é uma pessoa, é um amém, né? Quando é tipo aquele Lázaro saindo do túmulo, né? Lázaro sai para fora, ele todo amarrado, é amém? Amém? Não, amém? Amém. Agora sim. Agora tirou, né? O Lázaro tirou. Jesus, amém, né? Aí, olha só o que aconteceu. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Para tu ver como a comida tem força mesmo, né? Quando tu come mesmo, tu caminha mesmo. Ninguém te segura. 40 dias, 40 noites. Aí, mas logo em seguida, ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Para tu ver, o mesmo que obedece, o mesmo que persevera, agora tu vê, é o mesmo que desobedece. É o mesmo. O que fazes aqui? Ele comeu, caminhou, de novo tornou ali naquela caverna. Copie o que é bom de Elias. Seja um profeta cheio de poder, de fogo de Elias, como Elias. Mas não copie o errado de Elias. O problema é que muita gente pensa porque Elias foi assim. Elias, homem sujeito às mesmas orações que eu, emoções que eu. Ele, fez orar, fechou o céu, fez orar, abriu o céu. Eu nunca fiz cair uma gota do céu. Nunca mesmo, não. Você nunca, glória a Deus, sabe? Uma vez teve um irmão que tinha um evento e falou assim: vai chover. Começou a chover. Aí eu levantei os dois braços e falei assim: Senhor, se Elias orou, eu também posso. No nome de Jesus, que cesse essa chuva para que a gente possa realizar esse evento. Aí o irmão ficou me olhando, ele está maluco. Ele cessou a chuva, glória a Deus por isso. A gente imita o que é bom. Pastor, o senhor já conhecia a meteorologia, já estava ligado na meteorologia. Estava não. Eu nem me ligo nessas coisas. Imita o que é bom, mas não entra na caverna. Fala agora de novo para a pessoa que está lá, bem baixinho: não entra na caverna. No nome de Jesus, não se esconda. Não se esconda, não cave um buraco. Não cave um buraco porque você não é um avestruz. Você não é avestruz para cavar buraco. Você não é avestruz para cavar buraco. Não é ema, não é avestruz para cavar buraco, botar a cabeça debaixo do buraco. Não cave um buraco não. Parta para enfrentar Jezabel. No nome de Jesus. Vai partir. A Bíblia diz, por falar em partir, para a gente encerrar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A gente encerra aqui. Queria só um teclado aqui, se possível. 1 Reis, só tem você mesmo, né? E disse no versículo 19: partiu, pois, Elias dali. Só fica só nessa primeira parte aí. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Partiu. E partiu dali. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Parte para cima do espírito de Jezabel no nome de Jesus.
Não se acovarde. Você precisa ter conhecimento dos teus direitos. Fique de pé no nome de Jesus. O teu direito é você ficar de pé com a cabeça erguida e falar assim: Jezabel, na minha família você não toca no nome de Jesus. Você entra no teu quarto e fala assim: Jezabel, nos meus objetivos você não toca no nome de Jesus. Você tem que ser violento, querido. Presta atenção, em Lucas 16, versículo 16 diz, presta atenção no que eu vou falar assim. Em Lucas 16, versículo 16 diz que a gente ganha o reino pela força. Em Mateus capítulo 11, versículo 12 diz que a gente ganha o reino pela força. Você às vezes tem que empregar a força. Às vezes você tem que empregar a força da tua fé. Você tem que empregar a violência da sua fé. Pastor, eu tenho me esforçado, eu tenho feito o meu máximo, o meu melhor. O melhor já veio, querido. O melhor chama-se Jesus Cristo. Ele já está em você. Não seja esforçado nem esforçada. Use de violência contra o espírito de Jezabel. Não aceite, diga nunca mais. Diga basta para o inferno, sabe? Use de violência no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque os esforçados eles sonham, mas os violentos eles realizam. Sabe, os esforçados na verdade têm sonhos, mas os violentos eles têm objetivos que são alcançados. Os esforçados eles veem acontecer, mas os violentos fazem acontecer. Nós sairemos daqui nessa noite como aqueles que fazem acontecer no nome de Jesus. Eu estou falando com ousadia mesmo, porque eu não quero sair daqui sozinho. Essa palavra não é para mim, mas não é só para mim, porque o mesmo Deus que tem prazer de falar individualmente comigo, Ele tem prazer de abençoar a igreja coletivamente. Então eu creio, se você receber e se apropriar dessa palavra, você será como aquele que faz acontecer, como aquela que faz acontecer, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Coma aqui do pão sobre brasas. Coloque a mão no seu coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu só estou orando nesse momento e pedir para que meu irmão, e eu também estou com a mão sobre o coração, porque o meu coração já está em brasa. E eu creio que se o coração do meu irmão não está totalmente em brasa, há uma labareda, e essa labareda é suficiente para incendiar nossas mãos nessa noite. E eu creio, meu Pai, que o pedido que nós vamos depositar nessa urna aqui seja de agradecimento, ou pedido, Senhor, sobre nossas famílias, ou uma área específica de nossa vida. Quando nós depositarmos, será um depósito de chamas no nome de Jesus, para incendiar o mundo espiritual. Incendiar de um modo, Pai, que a minha vida mude radicalmente no nome de Jesus. Porque a história da minha vida, ela não depende da oração do pastor Carlos Alberto. Graças a Deus por isso. A história da minha vida não depende da oração do pastor José Augusto, ou do teclado da música ministrada pelo Israel. Glória a Deus por isso. Não, a história da minha vida, ela muda radicalmente, porque eu creio no poder do Todo-Poderoso, porque está escrito que uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence ao Senhor. O poder não pertence ao espírito de Jezabel.